Oi, tudo bom, gente boa de Deus? Se você for chegando aí, vá logo. Não sendo inscrito no canal, se inscreva. Clique, se inscreva e toque o sininho em todas, para que em todas as entradas você seja notificado. E mais do que isso, deixa aí o seu like, não é porque eu goste receber likes, é porque o algoritmo da plataforma trabalha com likes. Então, quanto mais likes, mais eles botam o seu vídeo na frente. Quanto menos likes, não importa o quanto você tenha gostado para dentro. O algoritmo não está nem aí para o seu coração. Ele só registra o toque do seu dedo, finalizando a sua apreciação digital. Então vá lá e faça isso, tá bom? Gente, nós estamos hoje chegando em Mateus 19, do verso 26 ao verso 22, que é, do verso 13 ao verso 15 de Mateus 19, que é quando, depois da questão do divórcio, que a gente viu durante uma semana, 5 dias sobre divórcio, nós concluímos com aquela fala de Jesus sobre os eunucos, aplicada à questão de que nem todo mundo lida com a sexualidade do mesmo modo. Tem gente que tem uma perspectiva de pulsão sexual muito mais serena, tranquila e branda. Tem outros que simplesmente sofreram traumas que podem gerar exacerbação, aumento, ou podem gerar, inclusive, castração, desinteresse absoluto, ou incapacidade, ou trauma, enfim. E, por último, Jesus fala daqueles que nasceram com um determinado pendor, eventualmente um pendor para o celibato, para não precisarem de sexo. Não sentem falta. E ninguém que não sinta falta de sexo é obrigado a sentir falta de sexo. Não é um mandamento de Deus. Você tem que ter sexo. Tem que querer e tem que sentir falta de sexo. Não. As pessoas são únicas, singulares. Tem gente com pulsões naturais em relação à sexualidade, tem gente que sofreu traumas e aí alterou a pulsão sexual, e tem gente que já nasceu com uma determinada natureza. No caso aqui de Mateus 19, no final, quando Jesus fala, ele diz, usando os eunucos como referência, que nem todos estão aptos para as mesmas práticas sexuais. Uns nascem eunucos, no caso nascem sem a capacidade de se sexualizar, nascem assexuados, nascem mistos, nascem, como muita gente nasce, hermafrodita, embora hoje em dia não se goste mais de usar essa expressão, mas
são pessoas com dupla sexualidade, nascem com divergências orgânicas, biológicas, naturais. Jesus reconheceu isso. Alguns nascem eunucos. Outros os homens fazem, que em relação ao eunuco era a castração. E eu expliquei para servirem aos haréns e isto e aquilo, dei um monte de definições a respeito. E outros a si mesmos se fazem, se tornam eunucos. São aqueles que sentem uma vocação de entrega total, de um casamento absoluto com o reino de Deus e não têm tempo para conjugalidade, nem para terem filhos, nem para família. Então, se não terão tempo para tratarem as suas esposas ou maridos de maneira adequada e seus filhos, e por outro lado, o sexo não os molesta, porque eles têm uma capacidade de autocontrole muito grande a esse respeito, então esses, melhor seria e será se nem se casarem, para se dedicarem exclusivamente à paixão maior de suas vidas. Não foi o meu caso. A paixão maior da minha vida é o Evangelho do Reino de Deus, mas eu reconheci muito cedo que eu já nasci um ente completamente sexuado. Eu não tenho memórias de mim. E olha que eu tenho memórias que vão para trás na vida aos meus 2 anos de idade. Eu conto coisas dos meus 2 anos que as pessoas ficam perplexas, os que assistiram. Especialmente meu pai e minha mãe enquanto viviam. Eu tenho memória nítida da minha sexualidade mais primitiva, heterossexualidade e interessadamente prazerosa, desde pequenininho, como um bichinho que já nasceu se sabendo macho ou fêmea ou qualquer que seja a natureza, mas nasceu sabendo. E tudo em mim foi assim, com uma certa precocidade. Quando eu me converti ao Evangelho, tudo que eu queria, mais do que tudo que eu pudesse querer, era viver o resto da minha vida para pregar o Evangelho, que eu tenho feito até esse dia, aos 70 anos de idade. Agora, eu também reconheci uma outra coisa. Reconheci que eu gostava demais da companhia feminina, do amor feminino, da doação à mulher e da recepção, da entrega da mulher a mim. Sempre quis ter filhos, desde 7 anos de idade. Quando eu não imaginava casamento para mim, eu fiquei um tempo sem pensar em casamento, mas eu desejava ser pai quase todo dia, desde 7 anos de idade. A paternidade era uma coisa poderosa no meu coração, como é, e só cresceu dentro de mim até o dia de hoje. Então Jesus disse, olha, sobre divórcio, a gente tem que ter esse cuidado com o qual a gente lida com a questão do eunuco. Porque existem naturezas diferentes no processo e a gente não pode botar uma régua e querer que todo mundo seja igual, porque eles não são. E sobre o eunuco e as derivações e implicações disso, que recaem também sobre as escolhas sexuais, o gênero sexual, as pulsões sexuais, a naturalidade da sexualidade de cada um, ninguém é igual ao outro. Jesus usou esse princípio para afirmar essas 3 coisas, em qualquer que seja o âmbito, e ele tomou a perspectiva extrema do eunuco. Uns nascem, outros podem ser forjados pelos traumas da vida, numa direção mais exacerbada para um lado ou para o outro, porque os traumas tendem a exacerbar aquele aspecto, seja superlativamente aumentando a função, seja diminutivamente atrofiando até a função, ou seja, mudando o desejo erógeno da função sexual, como a gente vê muitas vezes. Gente que não nasceu, mas que, porque foi tão castrada, foi objeto de tanta interferência de tanto trauma, desenvolveu a propensão de acordo com aquela que foi a intenção castrativa
gerando uma tendência erógena, diferentemente do que teria sido a tendência natural se não tivesse havido trauma. Então, respeite o trauma de cada um, respeite aqueles que não quiseram, mas os homens invadiram e abusaram a vida deles, eles se tornaram pessoas com determinadas tendências que nem sempre a gente consegue reverter. Nem sempre. Nem eles próprios, muitas vezes querendo, conseguem reverter. Mas se há reversão possível, o único caso possível é nesse aí, em que foi um trauma. Em alguns casos, o indivíduo pode vencer o trauma. Em outros casos, foi tão longo e demorado o trauma que o indivíduo se condicionou daquele jeito e não existe mais chance da reversibilidade. E tem a escolha de consciência livre, aquele terceiro grupo que diz, não é isso que eu quero para mim. E eu dei exemplos aqui, contei até de um amigo meu, dos seres humanos mais santos que eu já conheci, que me falou, eu nasci eunuco, eu já tentei várias vezes, Caio, mas não dá para mim. E aí eu resolvi me consagrar inteiramente à pregação do Evangelho do Reino de Deus, o que ele fez quase até os 100 anos de idade, com toda a pureza, santidade e beleza de vida. Isso foi a última coisa que a gente tratou. Aí, como hoje eu vou falar de Marcos, no capítulo 19, prosseguir, mas eu escolhi tratar no capítulo 10, conforme eu pré-anunciei aí nas plataformas, vou usar o texto, referência sinótico de Marcos 10, para aludir à mesma situação, do verso 13 ao verso 16 de Marcos, quando Jesus fala, depois da questão do repúdio, do divórcio, do adultério, de quem está mais propenso para uma coisa ou para outra, e falei, sobretudo, no final, usando Jesus como chave hermenêutica, e mostrei que Jesus não é um texto. Jesus é encarnação, é prática, é vida. Aí eu falei sobre textos, ele falou uma vez em Mateus 5, no Sermão do Monte, lá na Galileia, en passant, e aqui fizeram uma pergunta, em Mateus 19, e ele está respondendo a uma pergunta que tinha a ver, você aprendeu comigo aqui, com o dilema teológico entre o Rabino Hillel e o Rabino Shammai e a polarização de interpretação da questão e do tema do divórcio. Você também viu isso comigo. Quando termina, quando há um desfecho para essa temática, o verso 13 de Marcos 10, tanto o verso 13 de Mateus 19, dizem o seguinte, então lhe trouxeram algumas crianças. É interessante que ele vem da questão da traição, do repúdio, porque foi um texto proposto, foi uma pergunta, foi um texto, foi uma pauta que lhe trouxeram. Ele, no cotidiano da sua existência, nos ensinou como tratar a mulher adúltera, a mulher que tinha tido 5 maridos e agora vivia com um outro cara, as pessoas diferentes e divergentes, as que nunca tinham sido casadas, que tinham tido vida inclusive promíscua e resolveram segui-lo, como ele desde o início, sem fazer perguntas, sem botar na cara, sem pedir explicações, sem exigir confissões tópicas de nada, simplesmente abraçou, acolheu, amou, levou junto. Esse assunto não veio, ele nunca pautou esse tema na vida e na alma de ninguém que tinha chegado até ele com o coração amorosamente entregue e quebrantado. Esse é o resumo de tudo. Não é algo para a gente ficar carafunchando letras, porque a letra mata. É o espírito da vivência e da encarnação de Cristo Jesus, observados e aprendidos, aquilo que nos vivifica.
Então aqui Marcos 10, 13 ou Mateus 19, 13 diz: então, depois desse tema, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos repreendiam esses que traziam essas crianças. É um negócio interessante o que discípulo pode desenvolver na mente e no coração, essa mania de filtro, de ser guarda, de ser segurança de Jesus, de ser o protetor de Deus. É uma doença que dá em quase todo mundo que começa a andar supostamente próximo de Jesus, próximo de Deus, próximo do Evangelho, conhecendo intimidades, participando das particularidades de Jesus. Não demora muito tempo e o cara começa a se achar com direitos e prerrogativas de dizer não, agora não. Agora não, vai atrapalhar. E Jesus não disse nada, não pediu nada, nunca exigiu nada deles. A única coisa que ele pediu uma vez foi um barquinho, para ele entrar no barquinho e falar da água de dentro do barco para o pessoal na areia, porque ele não conseguia mais nem falar de tanta gente agarrando, puxando e querendo fetichizá-lo. Aí ele vai para o barquinho e de lá fala. Quanto ao mais, ele nunca pediu cordão de isolamento, nunca andou com seguranças, fez tudo que ele quis fazer sozinho, quando quis fazer sozinho, frequentemente dormia longe deles. Eles num acampamento, Jesus subia um monte, procurava uma gruta, uma caverna, um lugar distante ermo. Eles procuravam, Jesus aparecia quando queria aparecer, com uma liberdade de solitude absoluta, mas discípulo tem essa mania de proibir. E aqui diz, não é nem proibir, é de repreender. Repreender o quê? Era um pessoal que estava trazendo alguma coisa horrenda para ele praticar? Não. Estavam trazendo crianças. É um problema também fácil de constatar o que pode se desenvolver no coração adulto em relação à criança. Muitas vezes o coração adulto, sem perceber, desenvolve um certo desprezo por criança. Cala a boca, menino. Agora não, menino. Tô falando aqui, você não tá vendo, garoto? Garota. Depois, fulana. Eu vejo pais fazendo isso o tempo todo. E eu fui pai de 4 filhos que eu criei e ganhei outros filhos já adultos que eu nunca precisei ter que lidar com eles em relação a adultos, enquanto eles cresciam. Mas os meus 4 filhos, que nasceram de mim e que foram criados por mim, têm esse testemunho para dar. Qual foi o dia em que eu disse, diante do presidente da República, ou de um senador, ou de um governador, ou de um prefeito, ou de uma autoridade religiosa, eclesiástica, ou de uma figura pública, ou de uma figura cultural, musical, artística, que estavam falando comigo, os meus filhos vieram e foram centenas às vezes, querendo perguntar alguma coisa antecipada a mim, que eu tenha dito: não, Davi, não, Ciro, Lucas, Juliana, não, calem a boca, por favor, não, agora não vem que o papai está aqui falando com o doutor fulano, ou com o governador, ou com seja lá quem for, com o presidente. Quantas vezes isso aconteceu com quanta gente? Eu pedia sempre licença ao adulto. Podia ser o anjo Gabriel. Qualquer adulto, de qualquer importância ou significado, com licença, presidente. Sim, meu filho. Sim, minha filhinha, o que foi? Tá bom. Sim, dá para você aguardar o papai só mais um minutinho que eu estou concluindo um assunto aqui
e a gente vai fazer isso, ou a gente vai resolver isso juntos? Pode ser? Fica aqui na minha perninha mesmo. Aí eles se agarravam ali na minha perna, eu resolvi o assunto da maneira mais rápida possível, eu saía com eles sim. O que foi? Vamos tratar do assunto. Eles estão todos aí, com exceção do Lucas, que está no céu, há outros 3 vivos, adultos. Um com quase 50 anos, com boa memória, outro com 48, com boa memória, outra fazendo 41 amanhã, com boa memória, para testemunhar se foi assim ou não foi assim. Porque essa é a única maneira de ser e de poder fazer. Porque se tem alguém que já está capacitado para esperar, é o adulto. É o que tem mais compreensão. Esse precisa ter mais paciência. Esse não pode ser tratado como um bobão, um tolo, um imbecil que não compreende. Quanto mais elevada seja a posição, mais necessidade tem de ser paciente, compreensivo e carregar entendimento sobre a ordem natural das coisas. As crianças vêm primeiro. Porque entendem menos, demandam mais, as emoções são mais sensíveis e a responsabilidade paterno-materna é infinitamente maior. Mas, infelizmente, começando por esses discípulos aqui, quando alguns trazem crianças para Jesus, eles não só fazem barreira e cordão de isolamento, mas eles repreendiam os que traziam essas criancinhas, dizendo só para ele botar a mão na cabeça do meu filho, do meu neto, ou dessa criancinha que está aqui tão ávida esperando para chegar perto dele, e esse assunto de divórcio estava rolando, agora acabou. E acabou com Jesus falando de eunucos. Por que ele não pode falar e tratar com crianças? Não havia tema nem pauta, nem público, nem demanda mais santa, mais maravilhosa do que aquela de crianças. Aí vêm os discípulos e repreendiam. E continuam até hoje a repreender, repreendem as crianças, repreendem o pobre que chega querendo, pedindo um atendimento, oh, vai lá para o fim da fila. Não precisa nem dizer, tem igreja aí com assento VIP para todo lado. Imagina se criança tem voz, se velho, se pobre, se pessoas que não são heterossexuais têm voz nesses lugares. E agora, se for rico, se for homem forte, ou se for mulher bonita, ou dependendo do carro que dirijam, das roupas que vistam e de como cheirem, do perfume com qual se perfumem, a resposta é prioritária. Passa na frente, vem cá. Já tem até gente instruída para trazer, identificar e trazer essas figuras furando todas as filas. O que sempre foi uma coisa muito constrangedora para mim. Porque praticamente eu nunca cheguei em nenhum lugar na minha vida aonde não tenham tentado me pegar, furar todas as filas e me levar para a pessoa em questão, a importante do lugar. E eu dizia, não precisa, não precisa. Eu vim, eu espero. Mas ele não vai ficar zangado, ele vai ficar zangado comigo se eu não pegar o senhor. Eu explico, eu dizia. Como digo até hoje. Venha, por favor, venha para frente. Venha para frente. A menos que a fila inteira se volte para trás e diga, por favor, pastor, venha, a gente tem prazer. Assim mesmo eu tenho que ser arrastado para lá, porque do contrário eu não vou. Porque eu sei o que Jesus ensinou. Você chegar num lugar, não procure os primeiros assentos, nem as primeiras posições no lugar, mas fica lá no lugar da sua chegada.
Não se force em situação alguma. E especificamente aqui, a gente está falando dos discípulos, que no caso eram os apóstolos. Era gente a quem Jesus confiaria a mensagem do Evangelho na continuidade das coisas, da vida, depois que ele fosse para o Pai. E são esses que fazem a cerca viva, o filtro, a proibição e trazem a repreensão. O que mostra que é preciso ficar de olho nos discípulos a vida inteira. É preciso que discípulo saiba o tempo todo que, de acordo com o Evangelho, em qualquer fase da vida do discípulo, ele pode cometer um erro, uma barbaridade, uma exacerbação de função, de tarefa que nem atribuída a ele foi. Mas existe essa tentação psicológica de importância, de proximidade, de familiaridade, de intimidade, de eu sei mais, de eu vivo com ele. E aí, portanto, ele nunca me deu essa prerrogativa nem esse poder, mas eu a exerço com liberdade de dizer não, agora não. Quando chegar na hora eu te aviso, aí você traz as crianças. Não está na hora de criança aqui. O que é patético. É absolutamente patético. Como é patético todo tipo de condicionamento impostos às crianças. Todo tipo de condicionamento. Não, criança não pode tomar a ceia do Senhor, porque ela não entende o significado da ceia. E eu pergunto, você entende? A maioria dos crentes que eu vejo tomando a ceia do Senhor não entendem nada. Não sabem nem aquilo aí, é um pãozinho supersticioso e um cálicezinho também fetichista que eles bebem ali, parece que estão bebendo imunidades, poderes, proteções, mas não entendem nada, não sabem coisa alguma. A criança pode até não saber, mas ela intui infinitamente mais do que um adulto, pelo menos a intuição de que aquilo significa intimidade tranquila e franca com Jesus, que tem prazer em ver crianças chegando para qualquer que seja a situação, seja para tomar a ceia, seja uma criança pequenininha, ou os pais trazendo, ou algumas já me pediram com 2 aninhos de idade, mal sabendo falar, pastor, pode me batizar, pode, pastor. Eu nunca pedi autorização a nenhum grandalhão para fazer isso, é claro. Se tem pai e mãe presentes, eu digo, escuta, eu estou pedindo autorização a vocês para batizar o filho de vocês que está me pedindo para ser batizado. Nunca ninguém disse não. E eu nunca fiz ou farei objeção. Porque se tem uma voz oracular, uma voz santificada no Evangelho, uma voz para além da repreensão no Evangelho, é a voz da criança. Que tem que ser tratada com essa reverência, com essa pureza e com essa dedicação. Dedicação que acolhe, dedicação que ensina, dedicação que admoesta quando existe necessidade, com todo amor e brandura no lugar adequado, do jeito certo, com a voz certa, com os tons certos, com a sabedoria própria. É o máximo que se pode fazer. Passar daí já é iniquidade adulta contra a criança. E essa coisa de cala a boca, menino, porque o seu fulano tem mais importância do que você, é mentira contra o Evangelho do Reino de Deus. E esses discípulos estão nos mostrando aqui como eles caíram nessa tramóia do orgulho, da arrogância e da presunção de serem os porteiros do rebanho de Cristo Jesus. Isso andando com Jesus, encarnado no meio deles.
Agora imagina você, que anda com seu pastor, que carrega 8 seguranças com ele como se ele tivesse alguma importância e ninguém quer saber do teu pastor. Mas ele chega e você estende tapete vermelho. Como tem um aí que só chega no lugar e aonde ele vai já tem o tapete vermelho esperando para colocá-lo. É um grande bandido. Eu conheço a família. Da família tem uma pessoa que eu respeito. Uma pessoa que eu respeito. Os outros todos, meu Deus, ou são profundamente infelicitados, as mulheres foram terrivelmente infelicitadas pelos homens ou são homens perversos. No meio desses todos tem um com quem eu me relaciono dessa família que me parece ser o indivíduo mais digno deles todos, porque os outros não são dignos. E eu fico com muito medo com o modo como eles vão morrer e o que eles vão carregando para a morte. Porque são seres do juízo. São os joios do juízo aqui entre nós. E aí a comunidade vê aquele cara chegando com 8, 10 seguranças. Parece até que ele tem uma importância presidencial, mas é só fachada. Gastam uma nota enorme para criar esse clima, essa aura de imperturbabilidade. São seres asquerosos, mas vocês parecem que com o passar do tempo vão tornando tudo algo dentro do âmbito da normalidade. Normalizam todas as manifestações de estupidez de quem quer que seja. Pode ser até de Pedro, Tiago, João, de André, de qualquer um desses aqui, apóstolos de Jesus, mas se não tratar o tema do reino de Deus adequadamente, quem precisa ser repreendido são eles. Os pequeninos, jamais. Aqui no caso do texto, literalmente, se tratava de criança. É um conceito que define, para nós hoje, gente até uma determinada idade, a gente ainda trata literalmente como criança, até 12 anos, 13 anos de idade. Alguns não, são tratados como criança até os 60. Se os pais viverem muito tempo, vão alejar aquele imbecil que nunca vai deixar de ser criança até 60 anos de idade ou vai morrer um infante retardado. Agora, lá nos dias de Jesus, no judaísmo, até o Bar Mitzvah, 13 anos de idade, um ser humano era criança. Mas desses aqui, a minha percepção, a minha intuição é que se tratava de gente pequenininha até de colo, como crianças de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, por exemplo, que estavam ali com suas mães, assim, cheias de alegria devocional, esperando de Jesus um trato especial, e vem esses discípulos, criança não. Avalie bem uma congregação pelo modo como eles tratam as crianças. Avalie bem pastores e congregações pelo modo como eles tratam as crianças. Não é como eles tratam os ricos, os poderosos, os endinheirados, os bonitos, os esteticamente atraentes. Não, as crianças e os pobres vêm em primeiro lugar. Aqui se tratava, como eu disse, de criança etária, na idade. Mas Jesus usa a expressão pequeninos, e usou aqui no contexto de Mateus 18, várias vezes, esses pequeninos, incluindo crianças, incluindo pobres, incluindo incultos, incluindo os que eram desprezados, marginalizados, rejeitados, invisibilizados, sem voz, sem poder, sem nenhum lugar de fala. E Jesus disse, cuidado,
Porque essas figuras têm um poder nevrálgico diante do Pai que está nos céus. Os seus anjos, Jesus disse em Mateus 18, vem à presença do meu Pai de dia e de noite. Então não brinquem de tratar com desprezo, com descaso, e nem escandalizem os meus pequeninos. Isso incluindo todo o escopo do significado de pequenino, conforme o que Jesus nos dá e permite depreender e nos ensina, tanto implícita quanto explicitamente, nos evangelhos. Não escandalizem, não atrapalhem. Não atrapalhem. E aqui é criança mesmo, da qual ele está falando. E a gente, eu pelo menos tenho como regra para mim, avaliar, e não tem como eu não fazer isso, as pessoas, e saber se eu me abro mais ou menos ou nada para elas, de acordo com elas tratam os pequeninos. Os pequeninos humanos, em faixa etária ou não, ou os pequeninos crianças, os baixinhos, como elas os tratam. Se tratar bem, está tratando bem a Jesus. Está recebendo o Pai. Quando recebe uma criança, acolhe a criança, trata bem a criança, aceitou a Jesus, recebeu o Pai. É o ensino repetido de Jesus. Quantas vezes ele diz a mesma coisa? Quer me receber, receba a criança, receba o pequenino. Quem receber a criança ou o pequenino, o pobre, o marginalizado, o banido, o invisibilizado, recebeu não só a mim, mas ao meu Pai. Receber Jesus não é levantar a mão numa congregação, é receber gente. Gente com a qual ele se identifica. Gente que tinha fome e você deu de comer. Gente que tinha sede e você deu de beber. Gente que estava nua e você vestiu. Gente pobre e você recebeu. Gente forasteira que você não mandou embora, não expulsou, não fez limpeza étnica, gente hospitalizada, doente, você visitou, gente presa injustamente, pela qual você levantou a voz. Isso é receber Jesus todo dia, é acolher o próximo. Eu recebo Jesus quando eu te acolho. Eu recebi, quanto menos favorecimento você tiver para me oferecer e mais espontaneamente eu te acolher, mais eu estou acolhendo a Jesus. E tanto mais quanto seja diferente disso, mais distante de Jesus eu me ponho. E quanto mais parecido seja com isso, mais próximo de Jesus eu fico. E mais acolhedor de Jesus eu me tornei. E mais parceiro íntimo e indissociável de Jesus eu me torno. O Evangelho é simples assim. Por isso é tão complicado. Por isso é tão desprezado. Porque a maioria olha para isso e diz, eu vim hoje aqui pensando que eu ouvi uma grande revelação do Caio. Cara, a grande revelação é essa, que você não pratica, que a sua igreja não pratica, que seu pastor não pratica, que o cristianismo não pratica, que a soma de vocês todos não praticam. E eu vejo gente de fora que não fala o nome de Jesus, que não sabe a doutrina de Jesus, que não conhece a história de Jesus, que não sabe quase nada de Jesus, mas trata bem os pequeninos. Trata bem os pobres, os desvalidos, os necessitados, os carentes, os abandonados, os desvalidos. Esses, mesmo sem saberem nada de Jesus, estão recebendo Jesus. São aqueles que ouvirão Jesus dizer, vinde benditos do meu Pai, porque eu estive em circunstâncias dessa natureza desprezível e vocês me acolheram. E eles vão dizer, não, a gente nem sabia quem eras tu, mas ele vai dizer toda vez que vocês, mesmo não sabendo que era a mim que vocês faziam ou quem eu era, fizeram isso a qualquer um dos pequeninos, a mim vocês fizeram, vocês me receberam, vocês me aceitaram, vocês entraram no reino de Deus.
porque entraram no coração dos pequeninos. E quando se trata de criança, o texto prossegue dizendo: Jesus, porém, vendo isto, vendo o quê? Os discípulos, os crentes, os seguidores, botando barreira para as crianças. Criança não entende, criança não sabe de nada, criança fica em último lugar, criança não tem dinheiro para dar, criança não só vai ao gasofilar se o pai botar o dinheiro na mão ou a mãe, vai lá, bota ali naquele buraco, aí a criança vai lá. Se for filha de um rico, aí tem até um outro tratamento, mas não sendo só criança, meu Deus, a discriminação está praticamente garantida. E Jesus, vendo essa atitude discriminatória, perversa, o coração dele se revoltou. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Essa relação dos adultos com as crianças, preste atenção, pode gerar uma grande indignação no coração de Deus, uma grande ternura, um grande enternuramento no coração de Jesus em relação a você. Determine o que você quer de Jesus, se você quer enternuramento ou se você quer indignação. Se você quiser indignação, trate mal as crianças, os pequeninos pobres, marginalizados, invisibilizados, rejeitados, abandonados, desempoderados, de toda a natureza de discriminação que se pratica na sociedade e na religião e nas igrejas contra eles, começando dos discípulos, que provocaram em Jesus uma grande indignação. Jesus ficou indignado com Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Judas, filho de Alfeu, Judas Iscariotes, toda aquela moçada ali. Indignado. Um cordão de isolamento nojento. Jesus não precisa de cordão de isolamento nem de proteção de nenhum discípulo contra ninguém. Muito menos em relação às crianças e aos pequeninos, a quem ele privilegia, que estão no topo da pauta de privilégios de Jesus, são crianças e pequeninos, seres humanos desvalidos e abandonados, vêm em primeiro lugar. Os últimos da tua lista são os primeiros da lista do Evangelho do Reino de Deus. Os últimos da sua lista são os primeiros na lista do Evangelho do Reino de Deus. Não esqueça disso jamais. Indignou-se Jesus profundamente com relação aos seus discípulos. E eles não tinham contado uma mentira, não era uma anedota porca, imprópria, não estavam falando sacanagem, não estavam cometendo nenhuma torpeza de nenhuma natureza, não estavam passando a mão na bunda das mães das crianças, não estavam assediando, nem marcando encontros para depois da reunião, como fazem nos grupos de vocês o tempo todo. E vocês não dizem nada. Tem até pastor matando esposa, ou envenenando, ou induzindo à morte, ou proibindo investigação. Não é de hoje, eu estou falando isso há 40 anos que eu sei de histórias, e parece que eu estou inventando isso tudo, e todo dia tem alguma coisa acontecendo, mas vocês preferem não enxergar o óbvio. E o tema mais importante, que é esse aqui, que vem acima de sumos sacerdotes, de discípulos, de apóstolos, de anjos, de demônios, de diabos,
vem o tema das crianças. Isso vocês não querem saber. Não querem saber. E assim como Jesus se indignou com os discípulos dele, preste atenção se você não granjeia a indignação da paz de Jesus pelo modo como você trata os pequeninos. Agora, tem um modo que é infinitamente mais perverso, que é aquele que acontece dentro de casa. E aí eu volto para os eunucos. Lembra que eu iniciei com os eunucos do contexto antecedente? Eles têm um vínculo grande com as crianças. Porque os que nasceram eunucos eram crianças quando nasceram, assexuados ou com funções sexuais múltiplas ou diferentes, desde a genética. E foi Jesus quem admitiu a condição e o traço genético de diferenciação. Outros são filhos do trauma. E outros são os que a si mesmos se fizeram eunucos por amor ao reino de Deus, porque escolheram uma dedicação exclusiva ao casamento com a humanidade. E nem todos estão aptos para essa última condição. Por isso, quem não estiver apto, quem não estiver completamente consolidado e resolvido nessa área, não entre, não vá ser padre, não vá ser coisa alguma dessa natureza, não vá ser monge, nem vá ser monja, e nem se ofereça para ser um missionário vivendo em castidade, porque não vai rolar, e você vai cair em outra coisa, e vai cair em hipocrisia e em mentira, e vai se tornar um canalha com o passar do tempo. Para não falar naqueles que se tornam coisa pior. No caso, pedófilos. Mas o pior tipo de tratamento são aqueles que fazem a intervenção do caso do meio, ilustrado pelos eunucos. Os que nascem, nasceram. Os que escolheram, escolheram. Agora, esses que os homens fazem, eunuco, em geral, fazem isso quando a pessoa ainda é criança. Fazer um eunuco adulto é mais difícil. Já teve experiências sexuais, já tem uma psique desenvolvida de uma maneira heterossexual ou de uma outra forma, não está mais tão adequado na sua pureza psíquica para, em sendo castrado, virar uma espécie de garotinha do harém, que vai virar uma moça do harém, uma grande manifestação mista, masculino-feminino no harém, frequentemente mais feminina do que masculina, mesmo tendo nascido homem. Agora, o que isso tem a ver com as crianças? É porque, em geral, se tem um ser que sofre intervenções traumático-transformadoras, deformadoras, desfiguradoras na vida, são as crianças. Quando sofrem maus tratos dos adultos. Seja maltrato que repreende, cala, impede a fala, tira a voz, faz a criança se encaramujar, se ensimesmar, se fechar, se blindar, se atrofiar, se proibir, se tornar tímida, ficar gaga, quase muda, cheia de tiques nervosos, apavorada, sem lugar no mundo. Não precisa ter nenhum abuso sexual. Nem é preciso ter grandes espancamentos físicos ou nenhum. O tratamento do abuso psicológico já tem um poder devastador para produzir seres anomalamente destruídos do ponto de vista psicológico, na sua constituição, à medida em que crescem. E na adolescência isso vai se manifestando, na juventude muito mais, na vida adulta se solidifica, se consolida esse estado de anomalia psíquica, ou de esquisitismo, ou de idiosincrasia psíquica, de trauma instalado. Agora, dentro de casa é o lugar onde isso é mais forte do que nunca, praticado pelos pais. Os pais têm um poder de deformarem, desfigurarem e arruinarem os filhos, terrivelmente poderoso. Às vezes,
Basta o trato do homem para com a mulher, já é o suficiente para arruinar a mente dos filhos que vão crescendo vendo aquilo ali. Aí altera a sexualidade, alteram-se as pulsões da sexualidade, altera a autoimagem da pessoa, altera o prazer pessoal em si mesmo, frequentemente vira um desgosto e um desprezo pela sua própria pessoa, arruína a autopercepção desses serizinhos pequenos. E vão dizendo, se meu pai não gosta da minha mãe e eu vim dos dois, por que ele vai gostar de mim? E aí, quando os dois se separam, o pai vai embora, não volta nunca mais. O que pode haver de tão horroroso praticado quanto uma criança, quanto um abandono paterno? Quando é materno, então, é incomparavelmente mais visceral na mente da criança, que nasceu para o ventre, assim como o ventre aparentemente foi feito para acolhê-la. E, de repente, tem uma separação abrupta por escolha materna. Vai explicar isso para uma criança? É tão difícil. Em relação ao pai já é um horror, em relação à mãe é indizível. Agora, quando você pega um pai, como eu já peguei várias vezes, pais que ficaram com tesão nas suas filhas, e depois me contaram, não, quando ela foi fazendo 12, 13 anos, eu fui ficando com ciúme da minha filha. Eu disse, nenhum homem vai comer a minha filha antes de mim. E eu fui lá e comecei a bulinar minha filha. Ela não sabia nem fazer a diferença. Eu comecei com 8, 9, 10, 11 anos. Quando chegou aos 13, ela não entendia o que era aquilo, ficava meio assustada, mas eu comecei a possuí-la. Até que só bem depois ela percebeu a gravosidade do que eu estava praticando e aí me entregou. E é por isso que eu estou sob custódia da polícia. Porque não é só incesto, é o incesto pedofílico que se manifestou ali. Ô tios, como eu encontro tios? Tem gente me assistindo aqui que foi abusada pelos tios. Foi abusada por irmãos bem mais velhos. Irmãos de 18 anos, com irmãzinhas de 5, 6, 7, 8. Irmãos que foram abusados pelos irmãos mais velhos. E depois o irmão mais novo só queria saber de ter relação homossexual passiva. Que não sentia nenhum tipo de interesse ou tesão heterossexual, porque ficou viciado durante anos. E o ânus virou uma área erógena daquele pequenininho, daquele serzinho, que se tivesse sido tratado com a naturalidade e com a natureza da normalidade do convívio familiar, não teriam feito aquele tipo de, eu não diria escolha, não teriam manifestado aquela propensão, porque a escolha nunca é. Ou é ou não é, mas nesse caso é uma propensão. É aquilo que durante muitos anos eu chamei de os traumagatizados e que estão aí enchendo o mundo também. Quanto abuso as crianças sofrem e as gerações vão piorando quando as crianças vão sendo abusadas. Que adulto você acha que eclode de uma criança abusada? Eclode 90% das vezes um abusador de outras crianças. Ou um ente com raiva, que a gente não consegue nem explicar de onde vem tanta raiva. Às vezes nem ele sabe dizer por que ele nasceu e se desenvolveu, cresceu, sem saber explicar a amargura, o rancor, o ódio, a vontade de matar que habita o coração dele, que ele transfere para os maus tratos à mulher, maus tratos aos filhos, maus tratos aos pais, maus tratos ao mundo, que decorrem desses traumas aqui. Essa indignação de Jesus não é à toa. São poucas as vezes que se diz que Jesus ficou indignado. Foi indignado no templo, quando viu os vendilhões do templo.
Mas você conta que em poucos dedos da mão, às vezes, em que se diz indignou-se Jesus. E uma das vezes é aqui, com relação ao modo como os discípulos adultos trataram as crianças. Vendo Jesus, o que eles estavam fazendo, indignou-se. Sabendo do que isso poderia criar na mente dessas crianças em relação a Jesus. As crianças poderiam crescer dizendo, não, Jesus é um cara seletivo. Jesus é só dos adultos. Jesus é só de gente grande. Jesus é só de quem tem poder, de quem chega e se joga. Jesus, a gente só penetra lá se passar no vestibular dos porteiros, discípulos dele. E quanto embaraço! Quanta gente no dia de hoje está adulta e diz, eu sou ateu, não quero nada com Deus, não quero nem ouvir falar de Jesus por causa dos traumas que sofreu, da religião, na família, das figuras parentais que se diziam de Jesus, que se diziam crentes, que se diziam discípulos e as trataram perversamente. E criaram uma barreira, um bloqueio. Você que está me assistindo sabe disso. Carrega essa dor, frequentemente inominável. Eu conheço pessoas que ficaram velhas sem identificarem essa dor. Foram identificar quando em conversa comigo eu comecei a perguntar, por favor, você já está com 70 e tantos anos, mas me conta a tua história desde pequenininho, como era teu pai e tua mãe em relação a isso, aquilo outro. Aí, de repente, você quer ver aquele idoso, aquela idosa chorando copiosamente, com o choro reprimido da criança que nunca teve permissão de chorar, de abrir o coração, de expor aquilo tudo, de modo que isso é de uma gravosidade enorme. Por isso Jesus se indignou. Com esse trato às crianças, cuidado com o que vocês façam às crianças. Cuidado. Aí Jesus se indigna com o modo como eles estão tratando essas crianças, impedindo que elas o tocassem. Tira a mão daí, menino. Era um negócio de início mais feio ainda, eles só queriam tocar. Não, toca nele não. Quando Jesus olhou e viu aquela história de toca nele não, e viu que os discípulos, olhou para a cara de cada um deles e disse, meu Deus, e esses são os homens do reino. Esses são os que andam comigo todo dia. E ainda não entenderam a escala de valores e significados do reino de Deus. E são os que estão comigo todos os dias e não entenderam ainda a escala de valores e significados do reino de Deus. E aí indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos. Aonde houver criança, a porta está aberta. O caminho está franqueado para todas as crianças da terra, mas ainda tem teólogo que diz que não basta ser criança. Tem que ser criança, filha de crente, tem que ser criança consagrada ao 8º dia, ou assim que nasceu, ou do primeiro mês. Se for católica ou presbiteriana ou reformada, criança batizada na infância. Então essas sim têm permissão para virem a Jesus. O filho do hindu, do indiano, imagine quantos milhões de crianças chinesas tem hoje que vão viver e morrer sem ouvir falar de Jesus. As bilhões que já morreram sem nunca terem ouvido falar de Jesus. Mas tem gente com arrogância de discípulos, porteiros do reino dos céus, dizendo não, Jesus
salva as crianças filhas dos salvos. E os salvos são os agremiados, são os pertencentes ao clube perverso da salvação discriminatória e maligna e demoníaca. São só essas crianças que têm esse privilégio divino, celestial. Meu Deus, que nojo isso me dá particularmente. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Não ponham laço, arapuca, armadilha, trauma no coração dos pequeninos. Eu espero que você esteja ouvindo essa palavra que parece ser uma palavra assim tola. Não, é dos tolos que é o reino dos céus, é dos pequeninos, é das crianças, é dos sem malícia, é dos que não têm tramas perversos na mente. O reino dos céus é justamente desses, que não fazem acepção de pessoas, que não têm medo de tocar Jesus, que não importando filhos de quem sejam, nem de que origem venham, sabem que Jesus pode acolhê-los sempre. Intuem que Deus é assim. Portanto, não os embaraçem, Jesus diz. Não coloquem obstáculo, não traumatizem os pequeninos com a ação maligna, adultamente perversa de vocês. Saiam da frente das crianças. Não se metam entre mim e os pequeninos de todo e qualquer tipo ou natureza, tanto na faixa etária quanto na situação de viverem desempoderadamente e desprezados nessa vida. Não se ponham no meio do caminho, porque vocês serão rejeitados. Não os embaraceis, porque deles é o reino de Deus, deles é. Vocês vão ter que aprender muito, vai ter que se tornar criança, vai ter que nascer de novo, vai ter que deixar de ser adulto idiotado para ganhar um coração desmaliciado, salvo da ganância, salvo da esperteza, salvo da malícia, salvo da maldade, salvo da soberba, salvo da discriminação, salvo do racismo, salvo do ideologismo separatista e polarizante, salvos disso tudo, tem que se tornar como crianças. Se forem adultos, tem que se tornar como crianças e nascer de novo. E se forem crianças, tem que crescer como adultos que não perdem a pureza de um dia e mantêm a pureza do reino de Deus instalada nos seus corações. Do contrário, não tem acesso. Não tem acesso. Ficarão de fora. Não terão parte. Não estarão no agasalho. Vão ficar do lado de fora batendo na porta, e foi Jesus quem disse, não eu, e não entrarão. Porque em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo nenhum entrará nele. Isso foi Jesus quem disse. A cúria romana pode se reunir e decidir outra coisa diferente, mas vetados serão todos eles. Os pastores de vocês podem vir com práticas totalmente distintas dessas, mas vetados já estão eles. Do lado de fora já estão eles. Já está você do lado de fora. Não entrarão. Se não se converter e não ganhar esse coração de bobo, de tolo, de crente,
sincero, de pureza, de olhar limpo na direção de Deus, não entrará, não terá acesso, não carrega o reino de Deus no coração e nem entra no reino de Deus. Não entra. Já está de fora definitivamente. Jesus diz, de maneira nenhuma. Significando, sabe o quê? De maneira nenhuma. Pode ser batizado 40 vezes, pode ser batizado pelo Papa, pode dar todo o seu dinheiro, pode fazer o que você queira, mas se você não se converter, não se tornar como um pequenino, limpo, puro de coração, arrependido, quebrantado, se não se tornar humilde, ensinável, para aprender tudo de novo, sem achar que sabe nada, zerando tudo e dizer, eu quero aprender a viver conforme Jesus, tudo outra vez, me toma pela mão, me leva e me guia. Eu pensei que eu era adulto, eu era só um idiota com muita idade. Agora eu quero me tornar como uma criança. Me tornar genuinamente um discípulo do coração de Jesus o Cristo, do Evangelho do Reino, para eu entrar no reino e o reino me habitar. Quero nascer de novo, do contrário, fora está. E Jesus diz, não há nem recurso nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem influência, nem intercessor, nem ninguém que possa criar um atalho para você. Você está fora. De maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Então, tomando as crianças nos braços, uma cena muito linda, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos na cabecinha, as abençoava, as abençoava, as abençoava. Jesus, eu preguei o Evangelho, puro, simples, verdadeiro, autêntico, inquestionável nos céus, na terra e debaixo da terra. O Evangelho que cala a boca de diabos, demônios e seres humanos endiabrados. O Evangelho do Reino de Deus, ante o qual os principados e potestades da luz se põem em pé e aplaudem. Esta é a palavra. Este é o convite à conversão. É assim que tu chamas os seres humanos a te receberem, a receberem Jesus, a receberem o Pai, a entrarem no reino e a serem habitados pelo reino. E eu te peço que o Espírito Santo traga a luz e que assim como essa chuva maravilhosa cai aqui atrás de mim, eu te peço que haja um derramamento de entendimento e compreensão no coração de todo aquele que está se oferecendo como uma terra fértil para a semente da tua verdade eterna, do reino de Deus e dessa transcendência que nos projeta e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tomado nos braços dele e abençoados por ele todos os dias da nossa vida. É o que eu te imploro que aconteça e eu sei que está acontecendo no coração de todo aquele que assim se torna, que assim recebe, que assim acolhe. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que Deus abençoe você. O pessoal do TikTok já foi embora. Quero agradecer os cerca de 7.000 que estiveram aqui conosco hoje no TikTok. Deus abençoe vocês. E agora estou eu e o meu pessoal youtubiano, que é o meu portal por excelência, para a gente fazer essas exposições de Mateus, do Papo de Graça quando ele estava no ar, ou nos outros programas de natureza de maior conteúdo, que não são apenas
glimpses, como é o caso do Instagram e do TikTok, que você deixa uma mensagenzinha de 4 minutos e já está longa. Longa. Aqui é para quem quer, num certo sentido. Quando o cara chega aqui, a gente já separou as crianças dos adultos. Dos adultos que carregam o coração de crianças do reino de Deus. Já separou os meninos das crianças do reino de Deus, que chegam para querer comer, degustar, mastigar, ruminar, aprender e crescer, cheios do reino de Deus no coração. Pois bem, eu agora falo com você aqui no meu YouTube e você está vendo passar aí um Pix, CPF, que são os Pixes relativos à minha pessoa e da minha mulher. Deixa eu ver aqui. Por isso é um Pix pessoal. Está aí com você. E a Adriana colocou aqui ontem o meu agradecimento, o nosso agradecimento para os que têm usado esse Pix para dizerem quando querem. Eu não insisto com nada. Foi até sugestão de amigos, nunca nem foi minha. Mas tá aí. E é um CPF porque é pessoal, tem a ver com minha vida, não com o meu ministério. Meu ministério vem depois e é onde a minha ênfase repousa. Mas aqui ela me botou o Aurélio, obrigado querido, por nos ajudar, o Clésio, obrigado, o Valdemar, muito obrigado, o David, outra vez obrigado, Joseli, muito obrigado, e que Deus abençoe a vocês, e também a Vanessa, que está sempre aqui colaborando com a gente. Deus te abençoe, Vanessa. Como tem outros aqui, o Luiz, obrigado Luiz querido, a Vanessinha que volta sempre, o Cláudio, muito obrigado, Paulo, de todo o coração, Paulo, obrigado, o Fred, Frederico, Deus te abençoe, Daniel, obrigadíssimo querido Daniel, pelo seu carinho, pela sua boa vontade para comigo, para com a minha casa, para com a minha mulher. Muito obrigado, Geraldo. E aqui tem um querido que não botou o nome, ou querida. Obrigadíssimo. Você foi muito generoso, generosa. Muito obrigado, Adão, que está sempre, recorrentemente ajudando a gente, como outros. Muito obrigado, você que foi tão generoso e depositou aqui para nós. Muito obrigado também, Roger, pelo seu carinho. E obrigado outra vez, Luiz, ou outro Luiz, tantos quantos sejam os Luizes. Deus abençoe vocês. Eu agradeço de todo o meu coração. Esses são aqueles que dizem, não, eu quero ajudar a tua vida pessoal. Aí é esse Pix aí. Eu, no entanto, peço que você dê prioridade, não deixe de ajudar. Você quer ajudar a mim, eu agradeço de todo o coração. Eu e minha mulher agradecemos a Deus na sua pessoa, pelo que você espontaneamente faz por nós. Mas, olha aqui para mim, o meu pedido particular é que, se você particularmente me ajudar, não deixe, todavia, de investir no ministério, que é aquilo em favor do que eu vivo. E tudo que eu consigo arregimentar para além do meu sustento, que é quase nunca, quase jamais, mas se surgir alguma oportunidade, a gente está sempre querendo socorrer outros que não tem como. Agora, o meu ministério é o que eu faço daqui, mas não consigo entregar para tanta gente como a gente entrega, para milhões de pessoas. Não há nenhuma hipérbole ou superlativo nessa fala minha. Para milhões de pessoas, tem ajuda de muitos outros, de pessoas aqui comigo. Quando você contribui aí, você está ajudando.
o meu amado Edivaldo, a pagar a conta de pessoas que estão trabalhando nesse instante para tornar isso tudo viável, para chegar até você e para ir por aplicativo para outros, para atingir milhares de pessoas dentro e fora das plataformas. Então, o que é que você tem que fazer? Tem um Pix passando aí de um CNPJ. Então, esse é pessoa jurídica. Anote, porque se você contribuir, você está ajudando o meu ministério, que é mais do que o que eu faço sozinho. Ele começa a aumentar. Quando outros entram, começam a recortar, a editar, a fazer, a mandar, a dialogar, a responder com tanta gente, alcançando tantas pessoas. Eu conto com você. Contribua, por favor. Contribui, não esqueça. E agora, tem gente que gosta de outros modos de contribuição. Por exemplo, eu vou viajar quinta-feira de manhã e vou ficar algumas 2 semanas fora. No Rio, trabalhando, não é passeando, infelizmente, quem me dera. Ir lá só para dar uma relaxada, para ir visitar a casinha da minha neta, recém-casada em Angra dos Reis, não vai dar nem tempo. Não vai dar nem para ir na casa dos filhos. Eles é que virão me ver lá em Copacabana, porque eu vou com tanta coisa marcada que é uma correria. De lá a gente vai a São Paulo. E vamos ficar em São Paulo também de podcast em podcast, de encontro em encontro, de reunião de trabalho em reunião de trabalho, de encontros necessários em encontros necessários, até a sexta-feira de carnaval, quando eu e a Adriana vamos voltar de manhã para casa, porque quem sabe a gente descansa sexta, sábado, domingo e segunda aqui em casa, só nós dois. Eventualmente, se a minha filha Juliana estiver aqui, ela estará na cidade, ela é a única filha que não vai viajar. A gente pode se reunir aqui. Meu amorzinho que vai fazer aniversário amanhã, 41 anos, a minha Jujubinha linda, do pai, já é mãe de alguns netos maravilhosos que me deu. Pois bem, voltando aqui ao assunto, por que eu fiz esse parêntese? Porque eu vou ficar sem fazer programas alguns dias aqui. E tem gente que só contribui quando eu estou lembrando. Eu fiquei agora aqui de 20 de dezembro até, acho que foi 8 ou 9, não, foi até o dia 14 de janeiro, sem fazer programas, quase ninguém contribuiu. E aqui tudo continuou rodando, as pessoas, a gente tem compromisso com a vida, o salário, a existência delas continua, de todo mundo. Então aí eu vou apresentar, além do Pix, você pode anotar aí, toda vez que quiser, como alguns você já viu aqui, contribuem uma vez por semana, pelo menos, você pode fazê-lo via Pix. Mas tem uns que preferem modos mais automáticos de contribuição. Veja só, você escreve caiofab.com.br, escreva aí no navegador e Enter. Entrou? Aí, ó, lá em cima está escrito contribuição, clique em contribuição, ali onde está piscando. Muito obrigado. E aí tem 2 bancos, o Santander e o Banco do Brasil. Tem gente que prefere. Tem gente que diz, eu sou funcionário público, eu posso programar isso tudo. Entra todo mês tal a minha oferta para o seu ministério. Para nós é ótimo, porque a gente consegue prever o que está acontecendo e vai acontecer. Aí embaixo está escrito mais opções de contribuição. Clique e entre. Passe aí do verdinho. Aí de novo tem o Santander e o Banco do Brasil. São as mesmas contas para depósito e transferência bancária, mas tem uma novidade, que são os cartões. Tem gente que prefere muito o cartão pela mesma previsibilidade, pela mesma programaticidade, pela capacidade de dizer, não, eu quero todo dia 19, todo dia 26, todo dia X ou Y. Programa 6 meses, 1 ano para frente, eu recebo um salário, já deduzo, vai para lá. Então faça isso, olha.
Tem todas essas bandeiras, Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Elo, cartão Elo, tudo isso faz essa operação programada. Embaixo tem o PagSeguro, que muita gente já usou, e outros usam até hoje. Para quem está no exterior, aí você tem que botar na agenda e lembrar, e contribuir. Tanta gente nos vendo na Europa, no norte da Europa, nos países de língua portuguesa, nos Estados Unidos, gente brasileira, gente de Portugal, gente hispana que convive com brasileiros e aprendeu a entender o português. Tem tanta gente que aprendeu a entender o português me assistindo também. Gente espalhada nas grandes capitais do mundo e gente nas ilhas do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico, onde tem a gente morando e que entenda português, tem gente me assistindo e você pode colaborar usando o PayPal a partir de todos esses lugares. Eu não preciso repetir mais nada porque você é inteligente e já entendeu, tá bom? Então, gente, eu vou parar por aqui hoje, vou agradecer a Deus olhando esse mato verde, que coisa linda, meu coração fica todo rejubilante, regurgitante quando cai uma chuva. É a minha alma amazonense que se alegra como um menino todas as vezes que a chuva cai, e eu nem precisava pedir autorização, já estava implícito. Lá em Manaus, a chuva começava a cair desde os meus 3, 4 anos de idade, e eu já corria nu, peladão, para dentro d'água. E meu pai, vai lá, meu filho, vai lá. E foi assim que eu cresci a vida inteira. Eu me lembro que quando eu mudei para o Rio, com 10 anos de idade, a chuva caía, os meus amigos se recolhiam e eu corria para a chuva. A praia esvaziava e eu dizia, eu quero ir para a praia, saía correndo para pegar a chuva, entrar na água do mar, que dá aquela sensação de que está mais quente com a chuva gelada caindo no rosto. Que coisa maravilhosa, que me ternura, que me faz voltar à felicidade da infância, com todas as alegrias da descoberta. Que Deus, portanto, nos abençoe hoje e nos abençoe sempre. E aproveite, se você puder, enquanto você puder, a natureza. Aproveite a chuva enquanto chove, com normalidade, porque tem lugares como hoje, no sul do Brasil, toda vez que chove o povo entra em pânico, porque pode alagar. Aqui no Brasil Central, que chove pouco, toda vez que chove eu me alegro enormemente. E quando eu vejo que a projeção de chuva se estende para toda a Amazônia, eu me alegro sobremaneira, porque eu sei como os rios e os igarapés e a floresta precisam dessa água, dessa umidade, e como a vida toda se alimenta dela. Por outro lado, quando eu vejo os dias ficando quentes, dias horrorosos, como ontem no Rio Grande do Sul, um dia horrorosamente quente, as pessoas estavam tomando banho, se molhando, apavoradas, com o calor, que nem aumentou ainda como vai aumentar. E aqui no Brasil Central, a gente está para cessar a estação de chuvas, e aí vem o calor e a seca. Nem tanto o calor, porque aqui não é um lugar de tanto calor, é de seca. Seca e de alguns criminosos incendiários, que vão caminhando aí pelas estradas, como a gente já viu filmes deles, tocando fogo em todo o mato seco para incendiar Pantanal, Cerrado, Amazônia. São espíritos suínos. Não, coitados dos porcos, eles não merecem isso. São espíritos do chiqueiro, da pocilga, é gente do babugem da vida.
É gente que nem os porcos aguentam os seus espíritos e preferem se suicidar no mar da Galileia, como foi no caso do Gadareno. É gente de espírito maligno mesmo. E faz isso, que piora já a situação climática, que já é devastadora. Ainda tem esses indivíduos que acham que quanto pior fique, melhor será para eles, que se alimentam da perversidade, da maldade e do caos. São filhos do caos, que crescem cada vez mais entre nós, e alguns estão sentados nas presidências das repúblicas. Filhos do caos diabólico, filhos do apocalipse maligno, assinando ordens de devastação e de impedimento de preservação da criação de Deus no planeta. E você creia que não é assim e aprenda como Jesus ensina que é. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.